Ítalo, seja muito bem-vindo. Gostaria de saber como que é a história da Fibo, quais foram os passos que trouxeram ela até aqui? E observei que toda uma dificuldade que tinha de contratar um plano de saúde, de cotar, de fazer a movimentação e tudo mais, tinha uma saída que eu achava que ninguém estava observando, eh, não tinha sido valorizado, né. Tudo confluiu para que aquela experiência que a gente tinha tido durante essa trajetória, servisse a cada momento durante a fila. Acho que foi o período e a experiência que a gente teve no mercado como um todo, Uhum. né, desde a parte de saúde suplementar, dos planos de saúde, de prestar serviço como hospital, de trabalhar na parte regulatória, na auditoria, né, na academia como médico com doutorado, né, coordenando um doutorado, como já aconteceu na minha vida. Eu coordenei unidade de pesquisa clínica, de pesquisa experimental, então trabalhei muito em UTI, consultório. Então eu tive uma oportunidade na vida de ter vários contatos e ter uma experiência que me deu essa visão Aham. e que junto com essa equipe que já vinha, né, sempre muito unida desde o início, a gente conseguisse observar e via que tinha uma saída diferente para o mercado. Que história linda, né? E falando um pouco mais da Fibo, me conta um pouco, qual a ideia surgiu dessa experiência, dessa troca? Eu queria que você trouxesse um pouco do nome e quais foram os primeiros passos para ela sair do papel. Quando a gente viu que daria para trazer a lógica de um marketplace para a saúde, né, que na verdade é um formato de uma plataforma digital, como a Amazon, Mercado Livre, né, todas essas utilizam essa lógica de plataforma digital. Uhum. Foi quando a gente decidiu trocar o nome, porque a gente queria um nome que fosse mais fácil, que tivesse um simbolismo. E Fibo veio de Fibonacci, né, Uhum. e Fibonacci, na verdade, é uma sequência que a gente chama de sequência áurea ou fórmula áurea, o que é bem simples, o número é igual ao somatório dos 2 números anteriores na sequência, e que foi observado que aquela sequência que o Fibonacci descobriu, né, muito tempo atrás, séculos atrás, um matemático italiano, tinha aquela proporção nos braços de uma galáxia, no caracol, nos favos de uma colmeia. Então, se observou que aquilo que era lógico de forma matemática também tinha uma lógica biológica, que a gente acha que a biologia não segue uma lógica matemática, né? Que é Tudo está na natureza, né? exatamente. Então, o que é que a gente queria? A gente queria trazer a lógica dos outros mercados, Tá. do transporte, da alimentação, que já tiveram esse impacto para a saúde. Então, na saúde, a gente acha, todo mundo fala, não, isso não dá para fazer. A saúde é muito complicada, é muito complexa, não dá para dar essa lógica mais fácil. Então, foi trazer uma visão racional para algo que a gente acha que é irracional. Olha. E que na verdade não, tem toda a mesma lógica. É mais difícil, né, se Aham. fosse fácil já teriam feito. É verdade. Então a gente acabou trazendo esse nome de Febo exatamente para dar essa lógica, racional dentro da saúde que a gente precisa. A gente precisa que ela seja simples, que ela seja mais fácil de utilizar, de Uhum. comparar e tudo mais, né. Que lindo. E, claro, saiu do papel depois de tanto tempo, entendendo aí quais eram os impactos nas questões de regulamentação, na parte tributária. Porém, eu queria que você trouxesse um pouco quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, quais foram as maiores dificuldades para colocar, não só sair do papel, mas para operacionalizar. É é um mercado que é complexo, que é conservador, que é fragmentado e que o aculturamento do mercado seria longo. Então, primeiro foi entender qual seria o modelo de negócio para poder decolar. E o segundo maior problema foi que quando a gente entendeu que teria que ser uma startup, modelo plataforma, com visão futura de marketplace, como é que a gente ia atrair os produtos e os clientes?
Se a gente não tinha produto, como é que a gente ia ter cliente? E se a gente não tinha cliente, como é que a gente ia ter Aham. produto? Eu não sabia. Eu fazia essa pergunta para todo mundo. Bom, mas como é que eu faço isso na saúde, que é mais complicado e, e que depende muito de volume? Não dá para vender pouquinho. Sim. E foi quando a gente conseguiu destravar através dos canais. Porque muitos canais de venda gostariam de vender saúde. Queriam vender saúde. O primeiro canal que a gente pegou foi a XP. Uhum. A XP Investimentos, ela queria trabalhar o canal de vendas dela para vender saúde. E foi ali que eu entendi que qual era o fornecedor que não gostaria de estar num canal da XP, num canal da Vivo, num canal, né, como os vários que a gente tem. E foi aí que a gente atraiu os fornecedores. E foi aí que a gente começou a atrair mais clientes. Então, isso foi verdade, a gente apostou muito nos canais, a gente pegou grandes canais no nosso site, tem lá toda a lista e todos os benefícios que esses canais trazem. E entender que a maioria desses canais, por exemplo, utilizam a marca deles. Tá tudo bem, não precisa utilizar a marca da venda. A gente está aqui para facilitar. Sim. Então, foi muito isso, né? E o terceiro ponto, assim, dos três maiores, né? Assim, os três maiores dificuldades foi mostrar para o mercado que a gente não estava preocupado no lugar de ninguém, que a gente não competia com ninguém, a gente ajudava todo mundo. Então, não ter concorrente também causa uma desconfiança inicial. Poxa, não compete. Não, Você vai tem competir referência, comigo. né? Uhum. E mostrar que a gente não compete com o corretor, não compete com o fornecedor, a gente facilita todo A mundo vida deles. e que o comércio não é uma somatória zero. Existe o ganha-ganha. Porque às vezes a gente tá isso assim, não, se você vai ganhar, quem é que perde? Exato. Não, ninguém perde, todo mundo ganha. Então quem é que perde? A ineficiência, é quando você deseja comprar algo e não consegue, isso vai se perdendo. Né? Aquele desejo que queria contratar um plano de saúde e não conseguiu e foi mais caro do que você imaginava, isso perde, esse fato é perdido Aham. com o marketplace. Você falou muito dos clientes. Eu queria que você trouxesse um pouco o impacto desses clientes no mercado. Primeiro, a gente está permitindo canais que sempre quiseram vender saúde e não conseguiam poder. Né? Eles estão entrando nesse jogo e dando vantagens para o cliente. O cliente é muito empoderado. Segundo, eu acho que a gente permite que um fornecedor recém-chegado consiga tracionar mais fácil. Eu ontem estava numa palestra de um grande banco e eu escutei assim, a saúde tem que ser mais simples e escalável. Foi o que aconteceu nos outros setores, né? Então, hoje é simples e escalável, o setor bancário, o setor de compras, de entrega, tudo é simples e escalável. E a saúde não é. Eu acho que o impacto maior que a gente causou foi tornar ela muito mais simples e mais escalável. Né? Tanto que um dos pontos é que, e eu queria enfatizar aqui, a gente acabou traindo ótimos players, né? Na primeira rodada de investimento, a gente atraiu a XP e o Einstein, né, através de seus fundos de investimento. Então, dois gigantes de peso. A XP era nosso cliente, acabou virando investidora. E, por último, que foi uma rodada complementar, a própria Vivo. Né? A Telefônica é nossa sócia através do fundo de investimento da Wire, né? E que mostra exatamente esses impactos que a gente está trazendo. E é interessante porque a gente causa impacto até nas startups de saúde, porque é muito mais fácil vender através da gente, Uhum. porque a gente tem um custo de aquisição para o cliente dela muito menor, né? Facilita o novo entrante. Então, é isso. Eu acho que é um dos grandes impactos que a gente vem causando. Sensacional. E com tanta coisa realizada, né, já operacionalizando, qual que é a visão de futuro da FIBO aí para os próximos anos? Ela tem que realmente transformar as vidas de quem está transacionando saúde. Então, facilitar é dar acesso. Uhum. Eu falei que acesso tem três aspectos quando a gente fala de saúde, né? De preço, abrangência e disponibilidade. Não tem como ter isso se a gente não agregar várias soluções.
A gente um dia vai para o B2C, ou seja, para uma pessoa poder contratar qualquer benefício, qualquer solução de saúde dentro da FIBO, mas a gente sabia que tem que começar com as empresas. Por quê? Porque são 70% do mercado, né? E depois disso, a gente tinha que resolver a gestão dos benefícios, porque senão virava um gargalo dentro das empresas. Sim. Então, para a gente chegar onde a gente quer chegar, que é realmente ter impacto nas pessoas físicas diretamente, nas pessoas puderem adquirir, isso ficar sempre mais fácil, mais barato, mais acessível, melhor para o fornecedor, melhor para o cliente, né? Melhor para o ecossistema todo, a gente tem um caminho a seguir, que é resolver isso com o benefício, com a política de benefício, deixar mais flexível para que depois chegue no consumidor final como uma solução, como todas as outras. Então, ajudar para que o mercado de saúde seja mais fácil, melhor, mais barato, né? Porque tudo vai ficar mais simples, que é isso que acontece, né? Fica mais barato porque fica mais simples. Exato. Não é só porque o preço reduziu, né, o custo em si. Eu quero trazer para a saúde a lógica dos outros mercados, que a gente foi tão bem impactado, tão positivamente impactado. Quem tem mais idade, como eu, lembra do tempo que tudo era muito complicado de se adquirir, né? A saúde ainda está nesse tempo. E essa transformação é o que a FIBO quer fazer.